Galerinha da turma 90, olha aí, nós estão chegando para corrigir, não é isso? Como combinado, vamos corrigir o nosso PET. Primeiro exercício, PET 1, semana 1, turma 90, tranquilo? Vamos começar então. Olha o que está dizendo, vamos acompanhar no enunciado do nosso problema. Veja só, observe as frações a seguir e transforme-as em números racionais na forma decimal, aquela com vírgula. Veja só, 7 dividido por 9, vai dividir 7 dividido por 9, é isso mesmo. Ah, professor, não dá, acrescenta um zero, ó, 0, agora sim, dá 70 dividido por 9. Qual o número que multiplicado por 9 vai dar 70 ou aproximar? Você vai assim, 6 vezes 9, 54, é pouco. 7 vezes 9, 63. Opa, 63. Quando eu faço essa subtração, ó, 0 não tira 3, pega um emprestado que é valendo 10, 10 tira 3, 7. Aqui pegou um emprestado que é valendo 6. 6 tira 6, ó, 7 de novo. 0, acrescentei, pô, tá vírgula? Não, já tem vírgula aqui, né? 7 vezes 9, 63. E vai ficar repetindo, ó, 7 a vida inteira. Então, ou seja, copio os 3 primeiros números. Então, essa divisão, quanto que vai dar? 0,77. Por que eu coloco esses 3 pontinhos na reticência? Para dizer que é infinito, isso não para, vai dividindo. Ó, 7, porque sempre vai sobrando 7, acrescenta um 0, 7 vezes 9, 63, e assim vai. Então, ok? Vamos fazer a próxima. Quero transformar 13 dividido por 99. Você vai dividir aí, ó. 13, olha só, 13 dividido por 99. Por quê? Tá aqui, ó. 13 dividido por 99. Já tem essa divisão pronta aí para adiantar para nós aqui, ó. Quanto que vai dar essa divisão para a gente aqui? Fácil demais, hein? 0, ó, 13, e assim vai. Não tem fim. 3 dividido por 9. Faça aí. Vai dar quanto, ó? 0,33 também não para. 211 dividido por 99. Fez aí? Quem fez aí? Ó, o meu aqui já está dando aqui, ó. 2,13 e assim vai. Feito essa divisão, é só o que está pedindo, tá? Vem agora as interpretações, as letras. Olha a letra A. Quais dos números obtidos são dízima periódica? O que é dízima periódica? Dízima periódica é quando o número, quando você encontra uma sequência ou um número apenas, ou 2 ou 3, que ele vai repetindo, isso é chamado de dízima periódica. Veja só, aqui eu encontrei uma situação que apenas o número 7 é que está repetindo, tá? Ele é o período. Aqui eu encontrei o 13. Aqui eu encontrei o 3. Aqui eu encontrei o 13. 13. Não é isso? Então, veja só. Pergunta, voltando aqui. Quais dos números obtidos são dízima periódica? Todos. Aqui tem dízima, aqui tem dízima, aqui tem dízima. Todos. Tá? Então, tranquilo, ó. Com dízima periódica, todos. Tranquilo. Todos são dízima. Todos são dízimas. Perfeito? Aí vem, quais os períodos delas? Quais os períodos dela? O que é período? É quais o que fica repetindo. Primeiro é o 7, depois o período, ó, é o 13, tá vendo? Período 13. Qual que é o período nessa situação aqui? O 3 e... Qual é o último? 13 também. Ó. Uai, professor, mas esse aqui tem um 2. Não, essa é a parte inteira. Antes era 0, que começa com 2, mas quem repete é o 13, ó. Ele é que é o período. Tranquilo? Vem a letra B e diz assim:
Observando os números na forma de fração e a dízimas periódica, qual, né, a relação ou relações podemos identificar? Você vai comparar a sua dízima com a parte da fração. Qual a relação que você encontra aqui? Fala o quê? Observa quantos números, qual o número que repete? É o 7. Apenas um número? Observa que tem apenas um número aqui, o número 9. Nessa situação, eu tenho dois números que repetem. 13 é formado por 1 e 3. Dois números. Então, eu tenho 2, 9. Olha só. Então, se eu tivesse 3 números, seria 3, 9. Essa é a relação. Veja só. O meu período, se ele é formado por apenas um número, é porque é sinal que o meu denominador era apenas um 9. Quando o meu período for 2 números, tem 2, 9. Observe os números na forma de fração e as dízimas periódicas. Sim. Quais as relações podemos identificar? Isso, que o número de períodos, o número composto pelo período, será o número de 9 da minha fração. Tranquilo? Fácil demais. Você pode escrever assim, então, aqui, ó. A quantidade, de números, tá? Do período, tá? Ou seja, será a quantidade, né, de 9 no meu denominador. Isso mesmo aqui, ó. Do período, né, será a quantidade de 9 ou 9, né? Depende da quantidade de números no denominador. Isso aí. Se eu tenho apenas um número, apenas um 9. Se o meu período é formado por 2 números, terei 2 9s. Tranquilo? Fácil demais, né? Vamos para a próxima? Próximo é o número 2. Galerinha da turma 90, estamos chegando para a correção de mais um exercício. Número 2, hein? Isso aí, número 2, PET 1, semana 1. Ok, turma 90? Observe esse número 2. Esse número 2 é um gráfico, ou seja, uma tabela, né? Desculpa, uma tabela a ser preenchida, só que está escrito assim, olha só, acompanhe comigo o enunciado. Divida o numerador pelo denominador das frações no quadro a seguir e assinale seu resultado encontrado. Ou seja, é um número decimal exato ou um decimal periódica, ou seja, uma dízima periódica. Sugestão, realize os cálculos com auxílio de uma calculadora. Porque é muito cálculo, viu? Eu já até fiz aqui para adiantar aqui para a gente aqui. Veja só, dividir 1 sobre 2, já encontrei 0,5. 0,5 é um número exato ou é uma dízima? Exato. Recapitulando, dízima é quando o número vai repetindo. Aqui não, terminou em 0,5. Quando eu faço 1 dividido por 3, não tem fim, 3. Nesse caso é uma dízima. Quando eu efetuo 1 dividido por 4, 0,25 e acabou. Então é exato. 1 sobre 5, exato. 1 dividido por 6, não, encontrei dízima, 0,16666, tá vendo? Já é uma dízima. E assim você vai preenchendo o seu quadro. Efetua a divisão e veja o número, se deu exato ou se ele está repetindo. Se repete, é a nossa dízima. Então aqui vai ser dízima, 1/8. 1/8, opa, não anotei o que é 1/8 não, né? 1/8 no meu caso aqui, que eu encontrei? 0,125, 0,125. Exato, já terminou. Olha só, exato, não é dízima. E assim vai. 1/9, dízima, 1 sobre 10, terminou.
1 décimo, 0,1. Então é exato essa divisão. Dízima, ó, dízima, aqui foi exato. 0,05, 5, olha só, centésimos, ó, 0, décimo centésimo, ou seja, 0,05. Exato. Dízima, também encontrei uma dízima. Continuando, 1 dividido por 6, ó, 0,625 e acabou. Então é exato. 1 dividido por 17, não coloquei. Por quê? Nem coube na minha tabela. 1 dividido por 17, ó, 0,0588223. Olha só. E depois ainda repete esse número. É uma dízima. E uma dízima grande, né? Então, 17 avos. 1 sobre 18, 0, olha só, 555, dízima. Tranquilo? 1 sobre 19, 19 avos. Olha só, olha o número que eu encontro. Que número? E esse número ele não para, ele repete, 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 repete. Então é chamado dízima. 1 sobre 20, ó, 0,5 e acabou. Exato. 1 sobre 21, olha só. 0,04761,9 e aí repete esse mesmo número. E se repete é uma dízima. 1 sobre 22 também é uma dízima. Preenchido já a minha tabela, eu vou ver o que ele está me pedindo. Agora responda. Letra A. Oh, vamos deixar a letra A para aqui. Letra A. O que você observa com relação aos denominadores de frações correspondentes a números decimais exato? Rapaz, olha só. O que eu observo das minhas relações? Ou seja, repetindo, o que você observa com relação aos denominadores de frações correspondentes a um número decimal exato? Vou relacionar a fração. Olha que deu exato aqui. O que eu observo aqui? Essa deu exato. 1 meio. Aqui não deu exato. Aqui deu exato. Ó, exato. Onde mais deu exato? 1/5. 1/8. Olha o que eu observo. Olha só, 1 sobre 20. 1 sobre 10. Ó, 1/20. 1 décimo, divide e dá exato. O que eu posso observar com isso aqui? Todas as vezes que o meu denominador for em potência de 10, isso mesmo, 10, 100, 1000, a minha dízima periódica, ou seja, a minha fração vai dar uma divisão, não vai dar dízima. Se o meu denominador for de potência de 10, tá? De potência de 10, vai ser exato. Aí você fala assim, mas 1 sobre 20 não é potência de 10, professor. 1 sobre 20 não é potência de 10, porque potência de 10 é 10, em relação ao denominador, 10, 100, 1000, ou seja, 10 sobre 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, né? 1000. Veja só. Eu posso chegar numa potência de 10 aqui. Se eu multiplicar aqui por 5, ó, 1 vezes 5, 5, 5 vezes 20, 100. Encontrei potência de 10, olha só, uma relação de uma dízima, ou seja, a relação de uma fração, multiplicar numerador e denominador, não altera o valor dela, a quantidade que ela representa, enquanto potência de 10. Tá vendo? Então, ou seja, ela é potência de 10. Então, todas as vezes que eu tiver um denominador relacionado com potência de 10, ou seja, a minha fração vai ser exata e não uma dízima. Entendeu? Numerador, denominador, a parte de baixo, em potência de 10, não dá dízima. Então é isso que eu vou colocar aqui. Vou colocar assim, então. Denominadores, vamos colocar bem aqui, ó. Denominadores, tá? Denominadores com
potências, né? Potência de 10. Se for potência de 10, gera então gera uma divisão, ou seja, exata. Gera um decimal exato. Pronto, decimais exato. Decimais exato. Opa, deixa eu escrever decimais aqui mais bonitinho. Decimais exato. O que é decimal? É aquela parte depois da vírgula. Ela exata, ela para. Exato. Então, se for potência de 10, o que é potência de 10? Então, 10, 100, 1000. Se o denominador for relacionado à potência de 10, o seu decimal, a sua casa após a vírgula, vai ser exata. Não vai ser uma dízima. Tranquilo? E aí vem a letra B. O que a letra B fala pra gente? Olha só. Com base nisso que acabamos de dizer, então, com base nas suas observações, isso nós observamos, né? Classifica os numeradores racionais a seguir, ao serem escritos na forma decimal, tá? A forma decimal em decimais exatos ou dízima periódica. Eu vou escrever aqui se é exato ou se é uma dízima, ok? Sem realizar a transformação na forma decimal. Ele não quer que você faça a divisão, quer que olhe e vê se é potência de 10. Se for potência de 10, é exato. Se não for, é dízima. Entendeu? Porque se eu efetuar 11 dividido por 21, eu vou saber se é uma dízima ou exato. Mas ele pede para não fazer nenhuma divisão, só de olhar. Você fala, não, professor, eu vou saber como é que eu vou fazer isso aqui. Você vai ver se o seu denominador tem potência de 10. Você fala assim, não, nenhuma que é potência de 10. É assim. Tem vários que é potência de 10. Eu posso chegar a uma potência de 10 conhecida. Veja só, número nenhum que eu dividi, então só recapitulando aqui, potência de 10, só para facilitar aqui, ó, 100, 1000 e assim vai, né? 10.000, 100.000. Veja só, se eu dividir isso, qualquer número, não chego a 10. E nem se eu multiplicar por qualquer número, eu vou chegar a 100. Então, isso aqui não vai dar ou seja, não vai dar exato. Para ser exato, o seu denominador tem que ser em potência de 10. Aqui não vai dar. Então, nesse caso aqui, vai ser uma dízima. Eu vou chamar a dízima de DZ. Ok? Já o meu 8, você fala assim, consigo chegar isso aqui em 10? Multiplicado, não é somar não. Não. Mas eu consigo chegar no 1000. Verdade? Veja só. Porque se eu multiplicar aqui por 125, 8 vezes 125, ó, vai dar 1000. Ok? Isso mesmo? 1000. Ou seja, nesse caso aqui, eu consigo chegar. E aí ela é ou seja, um denominador exato. 24, eu já até fiz ponto de adiantar uns aqui para nós aqui, ó. 24 eu consigo chegar no 10? Não. Eu consigo chegar no 100? Eu consigo chegar no 1000? Consigo sim. Veja só. Aliás, se você ver conseguir, não é conseguir chegar também isso não. Se você dividir 72 por 24, também dá 3, dá exato. Olha só, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, como que foi 7? 72. Então isso aqui já é uma divisão exata. Nem precisa observar se a potência, se o denominador é potência de 10, porque aqui dá uma divisão exata. Porque se eu dividir 72 por 3, ou multiplicar, ó, 3 vezes 4, 12, foi 2, 12 vai 1, 3 vezes 2, 6, como que foi 7, 72. Tranquilo? 7 trezeavos vai ser uma divisão exata ou divisão exata ou uma dízima periódica. Não consigo chegar aqui. Não chega no 10, não chega no 100, não chega no 1000.
então vai ser o meu, né, um DZ. DZ, vai ser uma dízima. O 80, o 80, deixa eu pegar mudar de cor aqui, deixa eu pegar um 80. Observa que se eu multiplicar aqui por 125, eu vou conseguir uma potência de 10. Se eu multiplicar 125 vezes 80, 125 vezes 44, o meu denominador vai dar uma potência de 10, vai dar 10.000. Então aqui vai ser exato. E minha última, 108 dividido por 30, é ou não é? Veja só, também vai ser uma divisão exata, tá? Também vai ser uma divisão exata, porque, veja só, eu posso dividir, veja só, se eu dividir por 3, 108 dividido por 3 e 10 dividido por 3. O que acontece? 108 dividido por 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1, desce o 8. 6 vezes 3, 18. Para 18, não, então dá 36, ó. E se eu dividir por 3, vai dar 10. A potência de 10 aqui, tá vendo? Então, quando eu divido todos os dois por 3, eu encontro a potência de 10. Então, dá uma divisão exata. Tranquilo? Vamos fazer mais exercícios depois, nos nossos exercícios complementares, a gente faz mais alguns. Tá tranquilo? Vamos passar então para a terceira. Próximo exercício, 3. Galerinha da 90, estamos chegando para a correção do nosso terceiro e último exercício da nossa lista. Semana 1, PET 1, exercício 3. Gente, mamão com açúcar, só 3 exercícios essa semana, hein? Depois, nos exercícios complementares, a gente acrescenta mais alguns. Tranquilo? Mas então vamos corrigir esse terceiro. O terceiro fala assim, acompanha comigo aqui no enunciado. No texto recapitulando, que texto é esse? Quem leu, eu digo, antes de iniciar a resolução dos exercícios, há sempre uma explicação antes. É esse texto, recapitulando. Então, por isso que eu digo, tem que ler antes de começar a resolver. Espero que vocês tenham lido, se não, volte e faça a leitura. É importante para facilitar a compreensão nossa. Ou seja, então vamos lá. Partindo do ponto que todos leram, né? Vamos lá. No texto recapitulando, há a informação que, coloquei até entre aspas, entre dois números racionais, há infinitos outros números. Fecha aspas. Aí vem a pergunta, quais seriam esses outros números? Quais seriam esses outros números? Ô, gente, se acabou de falar que é infinito, como é que eu vou saber quais são? Olha só, entre dois números, infinito outros. 2,1, 2,11, 2,013, 2,10. São infinitos números. Eu vou me perguntar quais são? Não, são infinitos. Quais são? São infinitos. Se é infinito, não tem como falar quem são. Concorda? Então, tranquilo. Aí, continuando. São todos racionais? Espera lá. Eu sei o que é racional? Os números podem ser racionais ou irracionais. Números racionais são aqueles números exatos, ou seja, que ele não é infinito na repetição de números desordenados. Como assim? Por exemplo, 0,25. Parou, racional, exato, acabou. Aí se eu fizer 0,25, 25, 25. Observe que o 25 aqui repete o tempo todo. Então, ele também é racional. Mas, quando eu encontro um número, por exemplo, 0,25, 1, 6, 4, 6, 8, 3, 1, 4, 5... E assim vai, tá vendo? Ele vai criando os números sem uma sequência lógica. Esse é um número irracional. Então, ou seja, está perguntando, são todos nessa situação? Não, lógico que não. Existe também os irracionais. Então, pergunta, são todos racionais? Não.
Entre os infinitos, se já falou que é infinito, existem os racionais aqui dentro e os irracionais. Então, eu vou escrever aqui. Como é que eu posso colocar? São todos racionais? Não. Não são todos racionais. Dentro desses números, não. Também tem os irracionais, tá? Curiosidade, o próprio π, tá? É uma letra do alfabeto grego, ele tem um valor. Se você apertar na sua calculadora, ele vai dar 3,4 e vai sempre, ó, e assim vai. Ele é um número irracional, tá? E ele está aqui entre 3 e o 4, ó. 3 e o 4, entre dois números. Eu peguei 2 e 3, mas poderia ter pegado entre o 3 e o 4. Tá vendo? Ele é um número irracional. Então, ou seja, se é infinitos, todos são racionais? Não. Dentro dessa infinidade de números, existe também os irracionais. Tranquilo? Foi tranquilo essa lista, hein? Tá? Então, como combinado, nos exercícios complementares, terá mais. Um abraço, galerinha! Galerinha da 90, estamos chegando para a correção do nosso terceiro e último exercício da nossa lista. Semana 1, PET 1, exercício 3. Gente, mamão com açúcar, só 3 exercícios essa semana, hein? Depois, nos exercícios complementares, a gente acrescenta mais alguns. Tranquilo? Mas então vamos corrigir esse terceiro. O terceiro fala assim, acompanha comigo aqui no enunciado. No texto recapitulando, que texto é esse? Quem leu, eu digo, antes de iniciar a resolução dos exercícios, há sempre uma explicação antes. É esse texto, recapitulando. Então, por isso que eu digo, tem que ler antes de começar a resolver. Espero que vocês tenham lido, se não, volte e faça a leitura. É importante para facilitar a compreensão nossa. Ou seja, então vamos lá. Partindo do ponto que todos leram, né? Vamos lá. No texto recapitulando, há a informação que, coloquei até entre aspas, entre dois números racionais, há infinitos outros números. Fecha aspas. Aí vem a pergunta, quais seriam esses outros números? Quais seriam esses outros números? Ô, gente, se acabou de falar que é infinito, como é que eu vou saber quais são? Olha só, entre dois números, infinito outros. 2,1, 2,11, 2,013, 2,10. São infinitos números. Eu vou me perguntar quais são? Não, são infinitos. Quais são? São infinitos. Se é infinito, não tem como falar quem são. Concorda? Então, tranquilo. Aí, continuando. São todos racionais? Espera lá. Eu sei o que é racional? Os números podem ser racionais ou irracionais. Números racionais são aqueles números exatos, ou seja, que ele não é infinito na repetição de números desordenados. Como assim? Por exemplo, 0,25. Parou, racional, exato, acabou. Aí se eu fizer 0,25, 25, 25. Observe que o 25 aqui repete o tempo todo. Então, ele também é racional. Mas, quando eu encontro um número, por exemplo, 0,25, 1, 6, 4, 6, 8, 3, 1, 4, 5... E assim vai, tá vendo? Ele vai criando os números sem uma sequência lógica. Esse é um número irracional. Então, você está perguntando, são todos nessa situação? Não, lógico que não. Existe também os irracionais. Então, pergunta, são todos racionais? Não. Entre os infinitos, se já falou que é infinito, existem os racionais aqui dentro e os irracionais. Então, eu vou escrever aqui. Como é que eu posso colocar? São todos racionais? Não. Não são todos racionais. Dentro desses números, não. Também tem os irracionais, tá? Curiosidade, o próprio π, tá? É uma letra do alfabeto grego, ele tem um valor. Se você apertar na sua calculadora, ele vai dar 3,4 e vai sempre, ó. E assim vai.
ele é um número irracional, tá? E ele está aqui entre 3 e o 4, ó. 3 e o 4, entre dois números. Eu peguei 2 e 3, mas poderia ter pegado entre o 3 e o 4. Tá vendo? Ele é um número irracional. Então, ou seja, se é infinitos, todos são racionais? Não. Dentro dessa infinidade de números, existe também os irracionais. Tranquilo? Foi tranquila essa lista, hein? Tá? Então, como combinado, nos exercícios complementares, terá mais. Um abraço, galerinha!